Bom dia, flor do dia! Você tá bom? Espero que você esteja bom. Espero que todos estejam bem, muito bons. Aí o segundo ponto que eu falei pra vocês: formação de sílaba. Se você perceber, no português a gente escreve como? Uma letrinha do lado da outra. E a junção de duas aqui forma uma sílaba. É isso. Isso pra gente é normal. É o que acontece no inglês, no francês, no espanhol. É isso. Mas por que a gente acha o coreano tão diferente? Por que a gente acha o coreano tão diferente? Porque o coreano, ele não segue essa sequência aqui. De 1, 2, 3, 4. Não. A formação de sílaba em coreano é uma regra que eu coloco. Eu uso o nome de regra dos blocos. De um bloquinho, você vai formar a sua sílaba. Dentro do bloquinho você vai formar a sua sílaba. Ou seja, essa divisão mais ou menos que você vai fazer na hora de formar uma sílaba. É regra, é lei, é assim e ponto final. Por que é assim, professor? Porque é assim. Existem coisas na qual elas só são. É a mesma coisa que eu perguntar pra vocês. Por que no português é escrito dessa forma aqui? Porque é assim. Por que no coreano é assim? Porque é assim. Tem coisa que, lógico, tem coisa que eu vou fazer, eu vou precisar que vocês entendam. Mas vai ter coisa que vocês vão ter que decorar e acabou. Por exemplo, alfabeto. Para com essa ideia de cadê o pó de pirilim pim pim que vai fazer com que eu decore o alfabeto. Gente, tem que se esforçar também, meu povo. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Tá? Não adianta ficar só, será que eu... Não, tá? Para de inventar. Seguinte, então na formação de sílaba é isso. Consoante e vogal. É que eu escrever CV aqui ficou meio estranho, né? Mas não tem nada a ver com essas coisas de crime, de facção, não tem nada a ver. É consoante, vogal. E aqui, embaixo, você pode colocar uma consoante. O mínimo, tá? Presta atenção. O mínimo para você formar uma sílaba em coreano é isso aqui. Uma consoante, uma vogal. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Posso colocar só uma consoante? Meu povo, é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Uma consoante e uma vogal. Consoante, vogal. Posso trocar a vogal por consoante? Sério mesmo? Para você formar uma sílaba, você precisa ter uma consoante, uma vogal. Posso usar duas vogais, que nem no português? Não. Posso usar duas consoantes? Não. Posso começar com uma vogal depois com outra? Não. Não pode. É isso e ponto, acabou-se. E o máximo que você pode colocar dentro desse bloquinho, consoante, vogal e uma consoante final. Acabou. Acabou. Percebe, mas eu quero colocar 3 consoantes aqui. Não. Não. Para. Lógico, na aula de amanhã, eu vou mostrar pra vocês que às vezes ela pode variar o local da vogal. Mas assim, tá? Isso aí já é aula pra amanhã. Então vamos pegar como exemplo. Vamos pegar o nome, sei lá, Pangtan, do Pangtan, né? O Pang. Se você for ver, Pang é um piu, consoante. Vogal, A. Tem uma consoante? Tem. Por isso que eles escrevem dessa forma aqui. E não assim. Isso aqui tá errado. Isso aqui não existe. Deu pra entender? Consoante, vogal. Consoante. O mínimo. Mínimo. Consoante, vogal. Tem que ter uma consoante vogal. E o máximo, consoante vogal, uma consoante final. Acabou. Acabou. Eu não sei se vocês já ouviram o termo patim, que é o terror dos alunos. Ai, meu Deus do céu, o que é o patim? Como é que eu uso o patim? Quando tem que usar o patim? Por que patim? Gente, patim é só o nome que eles dão pra essa consoante final aqui que vem aqui embaixo. Acabou. É só esse nome. Professor, quando que então eu vou saber que uma palavra, uma sílaba tem patim? Aí eu vou perguntar pra vocês, como é que eu sei se uma palavra tem o A ou não tem o A? A nossa vogal A. Essa vogal aqui. Como é que eu sei se a palavra tem ou não? A na palavra ou na sílaba.
Ou a palavra tem, ou ela não tem. Acabou. Aí é vocabulário. Aí você tem que saber se aquela palavra tem ou não. Mesma coisa perguntar pra vocês, gente, como é que escreve casa? Escreve casa aí no comentário. Por que C-A-S-A? Entendi. Por quê? Porque não é K-A-Z-A. É o mesmo som. Como é que vocês sabem que casa é C-A-S-A? Lógico, se a gente tiver sei lá, um linguista, um professor de línguas e tal, aí beleza. Vai falar, não, é porque vem do termo, sei lá, né, casare, que é do casare, castelo, que é casa e por casa. Tá, mas você vai conseguir escrever isso aí? Não. Mas como é que a gente sabe que é casa? Porque a gente já sabe. A gente aprendeu, porque a gente tem um vocabulário. Isso vai acontecer a mesma coisa. Como é que você sabe que casa não é C-A-Z-A, mas é C-A-S-A? Porque não é K-A-Z-A? Porque a gente sabe. Vocabulário. Ponto, acabou. Existem coisas no coreano também que vão ser assim. É assim e ponto, acabou. Tá? Não gastem a sua energia com algo que não precisa ser gastado. Agora, para fechar com chave de ouro. Seguinte. Lembra que eu falei pra vocês que a gente fala sobre as vogais? Até hoje, até as vogais. Lógico que não vão ser todas, tá? Mas vão ser só essas duas primeiras. Só pra vocês sentirem o gostinho da aula de amanhã. Tá? Presta muita atenção. Presta muita atenção. Vou falar isso amanhã também. Romanizar. Equivalência. Presta muita atenção. Antes de eu explicar essas duas coisas aqui, duas coisas que vocês precisam tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Equivalência. O que é equivalência? Vocês nunca mais vão fazer isso. Nunca mais. Nunca mais. Depois que você assistiu essa aula aqui, nunca mais vai fazer isso. Cadê o A? Cadê o B em coreano? Cadê o C em coreano? Cadê o D em coreano? Isso não existe. Não existe. Não fica procurando o alfabeto em português em coreano, porque eles são idiomas diferentes. Eles são diferentes. Pela ironia do destino, existem alguns sons que são muito parecidos, que a pronúncia é muito parecida com algumas letras do português que a gente tem, é verdade. Mas não quer dizer que aquilo equivale àquilo. Então toda vez que você vê isso, eu vou colocar aquilo. Não, não. São coisas diferentes. Coreano é coreano, português é português. Se você quer melhorar a sua pronúncia, para com essa coisa de ficar procurando o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, H, I, J, K. Para! Porque só de vogais no português a gente tem 5. Só as vogais simples no coreano são 10. Então a conta já não bate. A conta já não bate. E vão existir sons na qual existe no coreano e não existe no português. E vice-versa. Existe som no português e não existe no coreano. E é isso aí. Por quê? Porque eles são diferentes. Eles não precisam, eles não foram criados para ser o mesmo. Então para com isso. Para com isso. Equivalência, esquece. Apaga isso do dicionário de vocês. Cadê o A? Cadê o B? Cadê o C? Romanização. Romanização, o exemplo que eu dou de romanização é como se fosse um sal. Se você souber usar da forma correta, na quantidade correta e na hora correta, a comida fica, ó, perfeita. Por que eu tô falando isso? Pra mim, a romanização me ajudou quando eu tava começando a estudar coreano. Porque eu não tinha noção do som. Então, às vezes eu pegava um som parecido com o português e usava aquilo. E às vezes eu romanizava um pouco para ter uma noção do som. Mas isso daqui, vocês não podem depender disso daqui. Por exemplo, vou deixar aqui, ó. Essa vogal aqui em coreano, uma vogal na vertical, eu leio ela A em coreano. A. Nós temos alguma vogal ou algum som parecido no nosso idioma português, parecido com o som de A? Temos a nossa vogal A.
O som, os dois sons são exatamente iguais. A e A. Mas se eu pedir para vocês escreva em coreano A. Você nunca vai escrever dessa forma aqui. Você está escrevendo em português. Aqui o som é Ya. Se eu falasse só para vocês, sem deixar essa romanização do lado, eu fazer isso aqui, ó, A é o Ya. Provavelmente metade de vocês já vão falar assim, ixi, eu não entendi. É A? É? Ya? Yel? Não, gente, para com isso, para de complicar. Tem coisa que eu falo pra vocês, ó, o som é diferente. Tem coisa que não. A é A, Ya é Ya. Existem sons iguais, exatamente iguais ao português. Acabou. Mas não me vem com essa coisa primeiro de, então vou escrever sempre assim. Você tá escrevendo em português, tá vendo nada em coreano. Nada. Escrever Ya assim, não tá escrevendo em coreano, tá escrevendo em português. Acabou. Você tá errado. Se você estiver falando em coreano, tá errado. E outra coisa. Se eu falar que o som é A, não inventa. Isso deriva do medo de você, que você tem de errar. De você falar, eu tô falando em coreano, então tem que ser diferente. É A e A, acabou. Pra quem usa o português como língua materna, aprender o coreano é muito mais fácil, principalmente a pronúncia. Lógico, em termos mais difíceis, obviamente, mas no geral, ele é mais simples pra gente. Tá bom? Então, romanização, vocês só vão usar como um auxílio. Pô, eu tô numa dúvida que eu não entendi muito bem o som. Aí você pode usar a romanização só para você ter uma noção do som, depois apagar para você tentar usar sempre direto em coreano. Isso é muito importante. Ou seja, agora, toda vez que vocês verem essas duas vogais aqui, são duas vogais simples, são as duas primeiras das vogais, que a gente vai ver o resto amanhã. Esse aqui tem o som de A, esse aqui tem o som de Ya. A, Ya. Lembrando, quando você for ler, tá? Vogal, o nome da vogal tem o mesmo som da vogal, que nem o nosso A. Você lê A e o nome dele é A. Consoante não, que a gente vai ver amanhã, acho que amanhã ou depois de amanhã, tá? Vai depender do ritmo de vocês. Tá bom? É só isso. Se você não quiser usar a romanização, melhor ainda. Professor, eu consigo ou eu quero ler direto, decorar direto pelo som. Perfeito. Mas pode ter alguns momentos que você vai ficar em dúvida. Cara, será que esse é o som mesmo? Será que eu sou mais correto? Eu sou mais próximo? Tenta. Faz a romanização só para você ter uma noção. Mas depois apaga. Não dependa de romanização. Por isso que com os meus alunos eu explico para eles. Gente, isso aqui é só um pouquinho. Não é para vocês dependerem disso aqui não. Só pra você ter uma noção do som. Por isso que você tem que saber usar a harmonização com acompanhamento. Sabe, professor, tá correto isso aqui usar dessa forma? Esse som tá certo? Assim, assado? É assim que a gente vai sair daqui pra frente. Tá bom?